Olá, saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. E hoje estamos aqui para tratar de um tema interessante, como sempre. Vamos falar de descapilarização androgenética. Vamos falar sobre calvície, perda de cabelo, justamente porque esse é um dos temas que mais apavora os homens da nossa sociedade planetária, no Brasil principalmente, porque as pessoas no Brasil são muito vaidosas. E claro, eu como um jovem brasileiro criado em São Paulo, também fui vítima desse medo e também fui vítima dessa ameaça que é a possibilidade de perder o próprio cabelo. E desde que o blog Médico Animósico existe, e também o nosso canal no YouTube, que eu recebo um número considerável de mensagens todas as semanas de pessoas que querem informação a respeito do porquê as pessoas perdem o próprio cabelo. E claro, eu como um jovem paulistano criado em São Paulo, no Brasil, desde os 3, 4 anos de idade fui testemunha do processo de calvície ou descapilarização androgenética que sofreu meu pai. E para piorar, o meu pai também ele tinha pelos pelo corpo todo. Então eu desde os 3, 4 anos de idade olhava para o meu pai e tinha muito medo, porque eu automaticamente pensava, se esse aí é o meu pai, quando eu crescer eu vou ficar assim. E acredito que esse seja um medo que todas as pessoas que são filhas de calvos têm. Então desde os 3, 4 anos de idade que eu me perguntava, ao ser testemunha desse processo pelo qual meu pai passou, eu aos 3, 4 anos de idade já me questionava por que os cabelos não se regeneram, como se regeneram as unhas, como se regenera o bigode, como se regenera a barba. E vivi apavorado, adolescência e juventude inteira, com medo de ser uma pessoa peluda e com medo de ser uma pessoa calva. E ao longo da minha existência conheci muita gente que também tinha esse medo, mas lidava com ele de uma outra forma, justamente porque eu nunca estive disposto a aceitar a perda do meu cabelo sem uma explicação plausível o suficiente para isso. Então, não bastando isso, aos 23 anos de idade, eu decidi ir em uma dermatologista, para que ela checasse se eu estava perdendo o meu cabelo, porque eu mesmo não tinha condição, meu nervosismo era tanto que eu não sabia se eu estava perdendo o cabelo ou não. Então eu fantasiava, eu delirava, eu achava que eu estava perdendo o cabelo justamente porque eu tinha um medo muito grande de que isso acontecesse. E essa dermatologista a qual eu fui aos 23 anos de idade, ela me apresentou a finasterida, que é um remédio famoso. Para quem está perdendo o cabelo, é comum o médico recomendar a finasterida porque é um remédio muito eficiente para pausar a queda de cabelo, que é algo que na verdade eu nunca tive, mas como eu tinha medo de ter, eu aceitei tomar a finasterida e passei 10 anos da minha vida tomando um comprimido por dia de finasterida para poder manter o meu cabelo. E a finasterida ela é conhecida também por ter um efeito colateral bastante indesejável para os homens, que é a impotência sexual. E é aí que você descobre que muitos homens não se importam em perder o próprio cabelo desde que eles possam manter uma vida sexual ativa. E não bastando ter ido a dermatologista aos 23 anos de idade e tomado finasterida por 10 anos, na mesma época o meu medo era tão grande que eu cheguei a ir a consultar-me em uma clínica de implantes de cabelo. Eu devia ter por volta dos 23, 24 anos, tinha um emprego muito bom na Volkswagen em São Paulo, então eu tinha dinheiro. E eu gastei uma nota preta para fazer essa consulta porque eu queria saber informações a respeito do como era feito o implante, se havia rejeição, quanto aquilo custava. E eu me lembro da reação que os médicos dessa clínica tiveram no momento em que eu abri a porta da consulta e os 2 médicos que estavam ali, um deles cheio de implante capilar inclusive, olharam para mim e se perguntaram com os olhos, e um deles perguntou, mas o que você está fazendo aqui? Você tem cabelo? E claro, eu expliquei para eles que o meu pai era calvo, que o meu irmão estava perdendo o cabelo, que eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo, não gostaria de perder o meu cabelo e que se fosse necessário fazer um implante, eu faria. E assim foi feito.
né? Me consultei lá com os caras, eles fizeram um exame, inclusive disseram que eu poderia vir a ficar calvo, que me deixou bastante apavorado. E desde então eu passei toda a minha vida, né, me questionando. Se eu perder o meu cabelo, por que isso vai acontecer? E não bastando isso, também questionava por que as pessoas... Eu queria saber o porquê as pessoas perdiam o próprio cabelo. E claro, quando você busca a verdade te busca. E eu, como conector atemporal, como canalizador, como guardião da psique humana e galáctica, comecei a receber e canalizar bastante informação a respeito do porquê pessoas na minha família perdiam ou perderam os cabelos e por que pessoas podiam estar sujeitas a isso sem o menor controle, sem a menor proteção. E ao começar a realizar essas pesquisas para entender, né, o porquê as pessoas perdiam o cabelo, eu também comecei a me interessar por como elas lidavam com isso. E comecei a me dar conta que a maioria das pessoas não sentiam tanto a perda de cabelo como eu. Morria de medo e sabia que ia sentir a perda do meu se isso viesse a acontecer. E comecei a perceber também que as pessoas compensavam as próprias perdas, né, se consolando, fazendo aquilo que elas gostavam. Então o cara perde o cabelo e ele vai né, mas ele tem várias parceiras sexuais, ele goza, ele desfruta, ele tem orgasmo e ele, né, esquece da perda de cabelo, se compensando. Então, quer dizer, para mim ter chegado aos 41 anos de idade com o pouco cabelo que eu tenho na cabeça foi um sinônimo de vitória, foi uma maneira que o grupo de sábios teve para que eu me sentisse digno, justamente porque sempre fui muito traumatizado com essa possibilidade. E dessa forma comecei a me interessar, né, e também entender por que as pessoas, inclusive mulheres, o que não é muito comum, estavam perdendo seus cabelos. E também comecei a entender por que a medicina convencional era e talvez ainda seja tão atrasada para encontrar cura para a calvície, algo que eles não consideram uma doença, né? Eles consideram uma degeneração natural causada pela velhice, pelo desgaste, pelo deterioro. Mas eu nunca aceitei muito bem as teorias da medicina convencional acadêmica. E foi dessa forma que eu comecei a encontrar bastante informações, ou quem sabe até soluções, em outras medicinas que eu estudei, como a medicina chinesa, a medicina ayurveda e também a medicina indígena. Justamente porque os indígenas eles têm uma forma de relacionar-se com o cabelo que é bastante sagrada. Tanto na medicina chinesa, como na medicina ayurveda, como na medicina indígena, os cabelos eles são considerados extensões do nosso corpo e dos nossos órgãos. Estamos falando dos nossos rins, né? E acabam trabalhando como antenas. No caso dos cabelos da cabeça, estamos falando de antenas que captam energia cósmica ou energia espiritual. E o excesso de pelos no corpo acabam sendo antenas de emissão e atração de energia para com as energias telúricas, né? Então lembre-se, energia cósmica, espiritual, é a que vem do espaço. Energia telúrica é a energia que vem do centro da Terra. E nós estamos falando de uma energia profundamente emocional, né? Então assim, a energia telúrica ela é o resultado de todas as emoções pela raça humana que está na crosta da Terra encarnada em corpos físicos. Então todas as emoções que essa raça humana encarnada vibra se transformam num banco de energia telúrica que está no centro da Terra. E é curioso justamente porque a maioria das pessoas que perde o cabelo, né, costumam ter uma pelosidade corporal considerável, não todas, né? Mas existem muitas pessoas, como meu pai, por exemplo, que ao perder o cabelo ganhavam mais pelo no corpo. Justamente por quê? Porque a pessoa não quer se conectar com as energias espirituais, as energias cósmicas, justamente porque essas energias são curativas, são sanadoras, são rejuvenescedoras, são regeneradoras. E se o cara trabalha, né, se você entra num banco, você vai ver que a maioria dos funcionários homens já não tem o próprio cabelo. Então, quer dizer, as pessoas que perdem o próprio cabelo desde uma perspectiva metafísica têm uma necessidade muito grande de se conectar dessa metafísica, dessa filosofia, disso que está representado pela energia cósmica, né? Que é espiritual, é livre, é multidimensional.
E aí a pessoa acaba desenvolvendo uma pilosidade corporal bastante grande, justamente porque ela é regida, ela é mantida, ela é orientada sempre por energias telúricas. O que, desde uma perspectiva convencional, é como se você estivesse sendo orientado por adolescentes e não por sábios, e não por anciãos, e não por quem realmente tem conhecimento. Então lembre-se, o cabelo, desde o ponto de vista da medicina indígena, ele é extensão dos nossos rins. O que fazem os rins? Tanto os rins como o sistema endócrino de glândulas, como os nossos chakras, os nossos nadis, né? Eles têm o trabalho de equalizar as energias anímicas, equilibrar as energias positivas e negativas. E claro, se a pessoa tem um déficit de energia tanto positiva quanto negativa, ela pode acabar perdendo o próprio cabelo, desenvolvendo uma pilosidade corporal excessiva. E é aí que você aprende a reivindicar aquilo que os nossos médicos chamam de direito à sua beleza estética. Justamente por quê? Porque ninguém quer perder os próprios cabelos. E aí, desde uma perspectiva da heliografia do planeta e da lógica existencial humana, se existe um Criador, e nós somos feitos à imagem e semelhança desse Criador, nós também somos seres perfeitos, ou seres que têm a capacidade de sermos perfeitos. E quando você entende isso, você também compreende que não é necessário tanto sofrimento, não é necessário tanta perda, não é necessário apodrecer, envelhecer de uma maneira enfermiça e decrépita para que essa vida tenha os seus desígnios cumpridos, né? Na verdade, quem nos convenceu disso foram os sistemas de crença e modelos mentais, como o cristianismo, entre outras formas de crença e religião, que fazem com que o sofrimento, a pobreza, a dificuldade, o medo, a perda, tudo isso está sendo endeusificado pela pessoa, de maneira que ela acaba materializando esse resultado na própria vida dela, né? Então, é muito importante compreender que se tudo é energia e vibração, amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão, não existe por que você perder os seus cabelos, conformar-se com a sua velhice, com a sua feiura, né? Lembrando que a velhice ela pode ser algo totalmente harmônico e discreto, né? Ou pode ser algo totalmente degenerador e decrépito. São as suas atitudes, é a sua capacidade de assimilar informação dentro de você que vai fazer com que você materialize um ou outro processo na sua vida. Então, se tudo é dessa maneira, né? Na teoria, se nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, também somos seres perfeitos. Se as coisas são desse jeito, então por que as pessoas perdem cabelo? Por que as pessoas enfermam? Por que as pessoas apodrecem, né, ao invés de envelhecer de maneira digna? E a resposta está justamente na energia e na vibração, no sistema de crença, no modelo mental, na sua capacidade de relacionar-se com as suas tristezas e principalmente curar essas tristezas, não apenas se consolar sem eliminar elas da sua existência. E é por isso que é muito importante que você que é jovem e está aí com 20, 30, 40 anos e começa a notar uma certa perda de cabelo em você, em primeiro lugar é muito importante que você mantenha calma, justamente porque não se pode mudar um filme depois que esse já foi gravado e está sendo projetado na tela de cinema. Então assim, se você já perdeu o seu cabelo, por vezes a solução, né, se você vê que ele não vai se regenerar, por vezes a solução é você trabalhar isso com maturidade, com psicologia. Mas se você está começando a perder o seu cabelo apenas e ainda não perdeu ele, saiba que você tem total capacidade de controlar o seu DNA de maneira a não ativar essa perda. E por isso que você tem que ter uma relação muito franca, muito verdadeira, muito sincera e muito direta com aqueles que são os seus criadores e protetores originais, porque seus criadores e protetores originais não têm a menor necessidade de que você perca o seu cabelo, né? Se você perder o seu cabelo, não é porque o seu criador quer punir você, ou quer ensinar você, ou quer que você trabalhe o desapego. Isso não faz a menor diferença para eles, principalmente se o cabelo para você é sinônimo de amor próprio, é sinônimo de autoestima. Então você tem que meditar: a quem interessa a perda do meu cabelo? Porque é possível que você esteja vivendo dentro de uma casa com pessoas que torcem para que você perca o seu cabelo, principalmente mulheres, justamente porque
ao longo da história do patriarcado, né, graças ao excesso de força física, os homens sempre pintaram, bordaram, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É dessa forma que o patriarcado sempre funcionou. E claro, ao serem asfixiadas e limitadas da forma como o patriarcado asfixia e limita as mulheres, é natural que essas mulheres que sofreram por causa de homens fiquem felizes com a perda de cabelo, a decrepitude, a enfermidade desses homens. Então, no passado do planeta Terra, a perda de cabelo também era considerada magia negra, né? Por quê? Porque as bruxas, para destruir os seus inimigos, faziam ali magias e poções para que o camarada perdesse o cabelo, para que o camarada perdesse a libido, né? Por quê? Porque tudo é energia e vibração, e quando você aprende a manipular as energias e vibrações, você aprende a guerrear através das energias. Então você que está aí perdendo o seu cabelo, medite. A quem interessa, quem está feliz com a sua perda de cabelo, quem está feliz pela sua tristeza e pela sua estética envelhecida, graças à ausência de cabelo, né? E na minha história pessoal, o que eu percebi é que mães, mulheres, filhas, esposas, seres do mesmo sexo que você, que desejam você e sabem que não vão poder possuir você, né? Pessoas vingativas, pessoas invejosas, pessoas mais fracas do que você, que invejam a sua beleza e que invejam de repente até o seu amor pela sua estética, né? O seu amor próprio. Não é todo mundo que está preparado para se relacionar com quem é feliz, com quem tem amor próprio, com quem considera a beleza algo tão fundamental quanto a saúde. E é nessas que as pessoas começam a ter inveja, começam a rogar praga, começam a fazer uma série de coisas que reverbera na nossa aura, no nosso sistema sensível, principalmente se você é uma pessoa vulnerável, cheia de fissuras, influenciável, que não está blindada no amor infinito. E por isso, no nosso encontro de hoje, eu estou até colocando umas fotos aqui de um grande amigo que trabalha num restaurante, o João Carlos. E eu fui testemunha também do processo de calvície do João Carlos, mas ao contrário do meu pai, que perdeu o cabelo e ficou sem cabelo, o João Carlos perdeu os cabelos dele de uma maneira muito peculiar, justamente porque não era uma calvície natural. Ele perdia tufos assim de cabelo. Ele tinha todo o cabelo, mas em um determinado lugar ele ficava totalmente calvo, até o dia que eu vi ele entrar com o cabelo todo raspado e cheio de áreas sem cabelo nenhum, né? E como vocês podem ver aí nas fotos que eu estou colocando na nossa edição. E foi curioso, porque durante um ano ele perdeu todo o cabelo dele por causa de estresse, por causa de nervosismo, né? Entre uma série de outras coisas. Mas o João Carlos, ele regenerou completamente o cabelo dele, como vocês podem ver aí no antes e depois das fotos que ele enviou para mim. E eu fiquei muito feliz com isso, justamente porque eu recebi uma educação e fui acostumado a acreditar que o cabelo era como um dedo, né? Uma vez que você cortou e perdeu um dedo, esse dedo não se regenera, ao contrário da unha, ao contrário da barba. Mas ficou claro através do João Carlos que não, né? Ficou claro que existem determinados tipos de calvície que podem ser completamente regenerados. E apesar de eu nunca ter tido perda de cabelo ao longo da minha vida, né, eu apenas tinha medo e preocupação de que isso viesse a acontecer. Eu considero que eu tenho mais cabelo hoje com 41 anos de idade do que eu tinha quando eu tinha 23, do que eu tinha quando eu tinha 25. E é aí que a gente se dá conta, né, do como valorizar, cuidar do nosso sistema de crença e modelo mental, ter amor próprio, dialogar com o nosso eu superior, reivindicar o nosso direito à beleza e à saúde. Tudo isso é muito importante para que você possa chegar numa certa idade com felicidade, com dignidade, ainda que você possa perder um pouco de cabelo, engordar, ficar velho, ficar cansado. Isso não quer dizer que você é obrigado a assimilar um processo de perda, de tristeza e de envelhecimento precoce, tão prejudicial e tão venenoso como é a calvície. Então é isso, gente bonita, gente bacana, gente fina, gente elegante. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje para falar sobre a descapilarização androgenética, para que vocês conheçam os segredos da calvície e como as pessoas, através das próprias comidas, através das próprias assimilações, através das próprias impressões das quais elas se alimentam ou através do seu próprio sistema de crença e modelo mental, têm a capacidade de tanto envelhecer e perder, como de rejuvenescer e ganhar sempre, justamente porque tudo nessa vida é aprendizado.
né? Então você quando perde, você quando tem prejuízo, não está necessariamente perdendo ou tendo prejuízo. Você está aprendendo aquilo que você não sabe de uma forma que você não gostaria, porque essa forma cria traumas, né? Enfim, para aquelas pessoas que estão passando por esse processo de perda de cabelo e gostariam de realizar terapias no sentido de ter melhor nível de conhecimento e também ferramentas para que você possa administrar sua beleza estética sem ter que passar por processos traumáticos como a perda de cabelo é traumática, e sem ter que fazer média, né, com o sentido comum, justamente porque o sentido comum praticamente te obriga a aceitar a velhice, a pobreza, a feiura, né? Justamente porque as realidades opostas a tudo isso são coisas que as pessoas pobres não podem ter, então elas invejam e tentam destruir. Infelizmente é dessa forma que as coisas funcionam no nosso planeta. E você, está perdendo o cabelo? Tem medo de perder o cabelo? Escreve aí embaixo nos comentários da nossa videopalestra de hoje, porque eu gostaria de saber a sua opinião. E não deixem de se inscrever no nosso canal, de conhecer as nossas propostas terapêuticas, de assistir às nossas videopalestras gratuitas e também ler as canalizações periódicas do blog Médico Animósico. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.